vivo? Aos vivos e a cores e se mexendo ainda um pouquinho. Meu muito boa noite para a galera do EJA 6. Alô você, alô você que está... Não, primeirão, né? Primeirão. Galera do primeiraço, primeirando, iniciando o ensino médio nos primeiros. Deixa eu ver com quem eu estou ao vivo ali. Mariana e para o Zé do Beija. Alô, Mariana, deixa eu ver mais. Alô, galera de São Pedro. O óculos tá ruim, viu? Alô, Monte Alegre. Monte Alegre, é. Alô, galera do Seduc PI6, você aos vivos. Nós estamos aqui direto do estúdio Number One. Galerinha do primeirão, ó. Primeiraço. Formas de governo, galerinha, olha. Formas de governo. Democracia, tirania, aristocracia. Ainda tá faltando mais um aí, ó. De boa? Vou pegar a canetinha. Vem cá, canetinha. Venha cá, minha filhota. Venha. Aqui. Agora sim, viu? Deixa eu ver quem tá ali ao vivo direitinho. Meu amigo Santiago, que está aqui. Galera de São Pedro, lá do Povoado Brejo. Agora dá para ver direitinho. Alô, galera de Monte Alegre. Alô, você do Seduc PI6. Seduc PI6. Palmeira do Piauí. Terra boa, viu? Terra da Brejeira. Olha, nós vamos começar onde o termo política teve início. Foi na Grécia. Política vem de polis. Polis eram as cidades gregas. E as cidades gregas eram compostas tanto da parte da área urbana quanto da parte da área rural. E era. E aí a capital da Grécia na atualidade, é uma cidade moderna, ela cresceu sobremaneira, né? Que é a cidade de Atenas, aqui o famoso Pártenon, aqui em cima, olha, lá ao fundo o Mar Egeu, foi uma cidade que cresceu sobremaneira, uma cidade moderna, claro, a capital da Grécia na atualidade. Estou mostrando para você onde vai nascer as ideias políticas de democracia, de tirania, de oligarquia. E eu estou colocando o que era o mundo grego. Olha, o mundo grego era esse mundo em torno do Mediterrâneo. Ora, evidentemente que a Grécia não é mais esse paísão. A Grécia é só esse país aqui, ó. Tem a parte continental, a parte insular e mais de 3.000 ilhas. Como é? 3.000 ilhas. Então, lá na época antiga, era muito difícil você unir isso tudo num governo só. Haja visto que cada cidade, cada polis, cada cidade-estado, tem o seu próprio governo, sua própria organização. Bacaninha? Peguei essa chargezinha aí, essa fotografia, mostrando o Lenin, o último aqui é o Vladimir Putin, olha aí o Putin, o Stalin e o Nicolau II lá atrás. São ninjas na Rússia, né? Ninjas na Rússia. Forma de governo. É a maneira como se dá a instituição do poder. Como é que se atribui o poder na sociedade. De como ocorre a relação entre os governantes, quem está no poder, e os governados. Como se deve ser exercido o poder aos governados. Formas de governo. Mas mais ainda, sistema de governo é um modo de organização e de relacionamento entre as instituições políticas que exercem o poder. E, por último, regime de governo. É o modo efetivo por meio do qual se exerce o poder no Estado, num momento histórico. Então, você está vendo aí uma Rússia, dos grandes chefes da Rússia, depois da União Soviética. De boa? Duas formas de governo mais próximas e, vamos dizer, mais comuns até a atualidade. Porque quando um país é governado por um rei, você diz que é mono, quer dizer um, higarquia quer dizer poder. Mono é um, higarquia, poder. E quando o poder passa de forma hereditária,
ali está instalada uma dinastia. E quando está instalada uma dinastia no poder, você diz que é uma monarquia. Uma dinastia é uma família, viu, galerinha? Geralmente os governos monárquicos são vitalícios. No piauiês, o cara geralmente só sai do poder quando morre. A não ser que ocorra, no geral, que ocorra uma revolução, ou um golpe, ou a tomada do poder. E, claro, aqui não tem a representação popular, já visto que ele não foi colocado no trono pelo povo. Deu para ver? Ele não foi colocado no trono pelo povo. Por último, Estado ou rei geralmente não precisava prestar contas das suas ações. Isso era uma monarquia. Isso era um governo monárquico. No Egito foi assim, na Mesopotâmia foi assim, lá na época do povo hebreu vai ter uma fase dos reis. Res pública, do latim quer dizer res, coisa, pública, do povo. Coisa do povo. Olha aí o nome, ó. Coisa do povo. No geral, os governantes em uma república são escolhidos pelo povo. Ó. Então você vai dizer que existe uma representação popular. E essa escolha que eu botei, eletividade, eleição, pode ser uma eleição direta, como nós vamos ter agora no ano de 2022, ou indireta, quando é o Congresso que elabora a votação, ao invés do povo, seriam os deputados. E, claro, geralmente, numa república, o exercício do poder tem um tempo limite. Geralmente são 4 anos aqui no Ocidente, de boa? E, por último, o governante tem que prestar conta de suas medidas. Ele, senão, pode ser imputado depois. Ele pode ser imputado em um julgamento e ter que prestar contas a posteriori. Bacana? Lá na Grécia Antiga, um cara chamado Aristóteles, ele disse, olha, brother, existem as formas puras de governo, como a democracia, a monarquia, que você já viu como é, e um governo de uma elite dos melhores, a aristocracia. Quando o governo democrático se torna muito fora de controle, entre aspas, dizem que ali instalou-se uma anarquia. Quando um pequeno grupo se assenhora do poder e se eterniza no poder, é uma oligarquia. E quando um cara passa a governar acima das leis, é uma tirania. Ih, rapaz, deu para ver aí, ó. Nós ainda hoje temos democracia, temos oligarquias, temos monarquias. Bacaninha? A maioria dos países no mundo ocidental, e aí eu boto o que é mundo ocidental, ó, Europa e América, vivemos uma forma de república democrática, que é lindo, ó. Uma república, representantes do povo, fazer o bem comum, e os governantes geralmente são eleitos de forma democrática. Os Estados Unidos, e lá François e o Brasil, como você vai ver a eleição esse ano, é uma república democrática, de boa. Tio, mas nós já tivemos um período que o Brasil foi governado por reis? Tivemos. Nós tivemos o Dom Pedro I e depois o Dom Pedro II. Se tivesse tido um terceiro reinado, seria a filha do Dom Pedro II, a princesa Isabel, a nossa imperatriz. Em alguns poucos países da Europa, e o Japão também, viu? O Japão também, mantém a forma monárquica. Então, o Japão você tem o imperador. Só que ele não manda muito, porque, no geral, as decisões vêm do parlamento, como, por exemplo, também na Inglaterra. A titia Elizabeth II, ela manda no mesmo tanto que eu mando lá em casa. Em Nadex. Eu só dou a última palavra. Sim, senhora, patroa. Porque na Inglaterra, galerinha, é uma monarquia parlamentarista. Tem o primeiro-ministro. Tem país que chama chanceler. Na Alemanha chama chanceler. Tem país que chama
premier. E tem país que chama chefinho gostoso, é a mesma coisa. De boa? É o parlamento quem vai escolher o primeiro-ministro, e é o primeiro-ministro quem governa o país. De boa? Então tá aí, formas de governo democrática, temos repúblicas democráticas e temos monarquias democráticas também. Perfeitinho? A Inglaterra é uma forma de monarquia, onde o parlamento é escolhido de forma democrática. A rainha não manda em nada. Quem manda é o primeiro-ministro, que geralmente é escolhido pelo partido que tem maioria no parlamento. E lá, inclusive, na Inglaterra, esse ano, o Boris Johnson renunciou por causa daquela pressão dos escândalos. Nós vamos ter uma outra eleição, uma outra escolha feita pelo parlamento para poder, claro, indicar o primeiro-ministro. Perfeito? Vou passar. Formas de governo na ideia de meu amigo Aristóteles. Quando só tem uma pessoa no poder, é uma monarquia. Quando tem um grupo de uma elite que se acha os melhores, é uma aristocracia. E quando tem a maioria dos cidadãos, é uma democracia. Olha aí, velho. Olha aí. É, galerinha. Eita, meu amigo. O Montesquieu vai dizer que existe uma relação diferente que a gente pode dar qualidade aos governantes. Um rei geralmente governa pela sabedoria ou pela honra. Uma aristocracia geralmente pela moderação dos costumes e das leis. E uma democracia pela virtude dos interesses da maioria. Ah, papai. Virtude dos interesses da maioria. Passando, vamos começar com a aristocracia na Grécia? Aristocracia. Primeiro termo, aristói. Aristói. Aristói quer dizer os melhores. Aristói quer dizer os melhores. É, velho. Organização sociopolítica que, baseada nos privilégios de uma classe social, os melhores. É composta por pessoas nobres que monopolizam o poder, os melhores. É uma reunião de pessoas nobres que detêm o poder ou privilégios. São fidalgos, são nobres, é uma aristocracia. Geralmente, esses melhores, eles têm, vamos dizer assim, uma origem da nobreza, tem sangue azul. Essa interpretação da Idade Média referente à nobreza medieval. Sangue azul. Eu nunca vi sangue azul, nem eu. Mas você está vendo aí na imagem, esses playboy francês aí, ó, deu para ver? Tudo chique, tudo chique. Antes da democracia, na Grécia Antiga, em Atenas, antes do advento da democracia, um grupo de políticos da cidade de Atenas, eupátridas. Pátrio, nascido, nascimento, origem. Os bem-nascidos monopolizavam a política e a justiça em Atenas. Antes da democracia, a cidade de Atenas experimentou um momento em que a cidade esteve sob o controle da nobreza, dos melhores, dos aristói. Olha eles aí, ó. Essa nobreza, essa aristocracia tinha poder, porque principalmente a nobreza, ela acha que ela é mais especial que os outros, porque ela tem o controle do lugar onde ela nasceu, as terras, as melhores terras, de boa. E claro, elas pertencem às famílias mais antigas da cidade. Eu vou botar o Atenas maiúsculo. Isso é uma aristocracia. Aristói, os melhores, governo dos nobres, da nobreza, dos que têm um berço, um nascimento. Nós vamos ter também na Grécia um exemplo de oligarquia. Eu lembro de oligarquia no Brasil, lá na época da República Velha. Era também chamada de República Oligárquica. Dos coroné, do esquema café com leite. Oligos quer dizer poucos. Oligos quer dizer poucos.
E você já viu que garquia quer dizer poder ou governo. Então você vai dizer que uma oligarquia é quando você tem poucos no poder. Uma família, um pequeno grupo social se eternizando, bacaninha. Governo em que o poder é exercido por um grupo restrito de pessoas, ou do partido, ou da família, ou de uma classe, ou um grupo que se reúne para poder se permanecer no poder por muito tempo, bacaninha. No geral, é um pequeno número de pessoas que se beneficiam do poder. E o exemplo que a gente tem na Grécia, diz Esparta. Esparta. E você lembra que Esparta era arquirrival inimiga de Atenas, de Felabof, como a gente brinca no interior. Arquirrival inimiga de Atenas, viu, galerinha? De Felabof. Em Esparta, Esparta é aquela cidade que tinha um rei Leônidas, galerinha, que vai enfrentar os persas, os 300 de Esparta, lembra lá do filmezinho? Em Esparta, havia o domínio político de uma mesma classe social de espartanos. Na realidade, 35 cidadãos tomavam todas as decisões e administravam as cidades. Então, você está vendo que esses 35 cidadãos é um pequeno grupo. É um pequeno grupo, são poucos no poder, você vai dizer que ali é uma oligarquia. Belezinha? Oligos, pouco. Eram 28 gerontes, espécie de senador. Eram 2 reis, é uma diarquia, um chefe civil, um chefe militar. E eram 5 velhinhos poderosos, os éforos. Eles ficavam lá no Monte Taigueto. Então, vamos decidir sobre guerra. Quem decidia, os velhos. De paz, os velhos. Quando nascia uma criança com algum defeito congênito, quem decide se ele vai viver ou morrer? Os velhos. 5 velhinhos poderosos. Eles tomam importantes decisões. De boa? Tio, manda um alô para Zé do Beija. Zé do Beija? Zé do Beija, é. Valdeci e Maricó. Belezinha, só faltou dizer de onde era, viu, galerinha? Só faltou dizer de onde era. Zé do Beija, gostei do nome, viu, velho? Zé do Beija, viu? Meu amigo, um beijinho pro Zé do Beija, viu? Um beijinho pro Zé do Beija. Valdeci, Valdeci é nome de jogador de futebol, viu? Nome de jogador de futebol, Valdeci. O Botafogo teve um jogador chamado Valdeir. Era Valdeir do Botafogo. E Maricó, galerinha, tá aí pedindo um alô. Olha, em Esparta, essa brincadeira de apenas 35 cidadãos espartanos administrarem a cidade durou assim muito tempo. Eles diziam que não podiam mudar as leis. As leis tradicionais tinham sido feitas por um legislador lendário chamado Licurgo, e só poderia mudar as leis da cidade no dia que esse legislador voltasse. Ele nunca voltou, então as leis não mudavam. Então o poder continuou sendo exercido por um pequeno grupo, com poucos no poder, que são 35 cidadãos. Fazer as leis, decidir as leis, administrar a cidade, comandar o exército. Isso é Esparta. Quem assistiu 300, viu? Olha aí do filme 300, né? Peguei mais na internet, cara aí, ó. Os espartanos, na realidade, galerinha, desde a eternidade, desde cedo, eram educados para serem futuros soldados, seguidores da pátria, cidadãos, soldados cidadãos, obedecer às leis, amor à pátria, respeitar os mais velhos, não recuar numa guerra, bravura, coragem, eram características dos espartanos. Nada de poesia, nada de ler, nada de música. Os espartanos iam para o fatality, para a guerra. Diz Esparta! Tirania. Tirania é mais comum na Roma antiga, viu? Mas na Grécia é onde surge a denominação. É um tirano. É um déspota, viu? Forma de governo usada na Grécia e na Roma depois da democracia. Em Roma, depois da república, né? Em que o chefe, embora com um poder limitado,
deve representar geralmente o povo. Geralmente um tirano é amado pelo povo. Ele é autoritário, mas ele tem o consentimento das massas. Geralmente ele governa com as armas, mas com o apoio também das massas. Armas e massas. Armas e massa. Na Roma Antiga vai dizer que ele era um governante acima das leis. De novo, acima das leis. Um tirano. Né? Eita, rapaz. Vou mostrar imagens, olha aí na Grécia e também na Roma Antiga, Pisístrato, que foi um tirano em Atenas, conhecida a narrativa sobre Pisístrato, depois os filhos dele, até que ainda tem a tirania, meu Deus do céu, a tirania de tiranos, governo ilegítimo. Tirania subentende-se como o excesso de poder que você tem de um governante e governa de forma às vezes desonesta. Acima das leis, poderoso. Foi uma forma de governo em que o poder do governante estava nas mãos de uma só pessoa, mas cuidado, não é hereditário. Se for hereditário, é uma monarquia. Se for passado de pai para filho, é uma monarquia. E aí não é, ó. Que geralmente chegava ao poder de forma ilegal, pode ser por um golpe. Pode ser por um golpe. E, no geral, um tirano ele está acima das leis. Portanto, ele pode elaborar as leis. Deu para ver? Na palavra originária, tiranos quer dizer líder ilegítimo. Isso foi a narrativa da Grécia, de Atenas, viu? Os atenienses que criaram esse conceito de um tiranos. Um líder aristocrata poderia tomar o poder contra as oligarquias em defesa dos mais pobres e se tornar um tirano. Para se manter no poder, ele abusa do poder, persegue os críticos, é cruel, vingativo e abusivo, é um tirano. E hoje, a tirania, a gente associa a imagem de um governo autoritário, ditatorial. Melhor dizendo, que é um cara que está acima das leis, ele elabora as leis quando ele quer. Belezinha? Vou passar. Então, Atenas, que é o exemplo melhor que a gente tem na Grécia de estudar as formas de poder e de governo, Atenas vai ser o exemplo da evolução política na Grécia. Ó. Exemplo de evolução política na Grécia. Por quê? Porque vai sair Atenas do governo de um para o governo da maioria. Olha aí, ó. Sai do governo de um para o governo da maioria. Experimentou várias formas de organização política, evoluindo de uma monarquia para um governo da maioria. Hoje, governo da maioria chama-se democracia. Então, você está vendo aí nessa escala de cima para baixo, ó, Atenas também foi governada por um rei. Depois nós tivemos uma aristocracia no poder, os eupátridas, Pisístrato e depois o filho dele, Tirano, e por último, a forma democrática. Nós estamos nisso daqui, ó. Nossa evolução foi chegar a isso daqui. Deu para ver? O Brasil também experimentou parecido com o que você está vendo aí, ó. Nós somos governados por um rei, Dom Pedro I e Dom Pedro II. Depois teve um grupo dos cafeicultores que tomaram o poder, uma aristocracia. O Vargas vai implantar uma ditadura com um golpe de Estado. O Vargas vai ser um ditador, um tirano, de boa. E finalmente a gente experimenta a forma democrática. Finalmente a gente experimenta o que é democracia. De boa? Nilton, deixa esse slide aí na tela, um minutinho para a galerinha fazer o print dele, beleza?
aos vivos e a cores. Vamos mostrar um pouquinho aqui agora o elemento ápice da política na Grécia, em Atenas, que foi democracia. Democracia, vem libertar esse povo brasileiro. Democracia, vem libertar, vem libertar. Demos quer dizer povo, um bairro, né? E Kratos quer dizer poder ou governo, é a mesma coisa. Poder ou governo. Democracia é o governo em que o poder é exercido pelo povo, pelos cidadãos. Melhor botar cidadãos. Porque nem todo indivíduo que mora numa cidade, nem todo povo geralmente goza de direitos políticos. Dá para ver? Você tem, por exemplo, uma criança de 3 anos, 4 anos de idade, ela não vai votar, ela não exerce o poder. Sistema governamental e político em que os dirigentes são escolhidos através de eleições populares, como, por exemplo, a terra Tupiniquim, o Brasil. Então, você já viu a fragmentação da palavra democracia, demos, povo, kratos, poder ou governo. É o governo exercido pelos cidadãos e para os cidadãos. Opa, olha a diferença. Não é o governo de um, não é o governo de uma minoria ou de uma elite aristocrática. É o governo dos cidadãos para os cidadãos. Entende-se que o poder não está nas mãos de um só ou de poucos, mas na mão da maioria dos cidadãos. O Brasil atualmente, vou ajeitar o Brasil aqui, ó. O Brasil atualmente é um exemplo. Nós temos liberdade religiosa, liberdade de expressão, liberdade política. Temos direito de voto, temos a participação dos cidadãos através das eleições. Olha a discussão que a gente está tendo esse ano referente à urna eletrônica. São cidadãos que estão indo votar, galerinha. É a vontade da maioria que deve ser obedecida e ouvida. E se as urnas determinaram que o candidato X, Y ou Z ganhou, notadamente ele tem que assumir. Não dá para se questionar. Belezinha? Meu amigo Nil, deixa um minutinho para a galerinha fazer o print aí, rapaz. Temática importante aí da democracia em Atenas, viu? Porque o primeiro país que montou essa estrutura política foram os atenienses, com meu amigo Clístenes, o pai da democracia. Ok, galerinha. Aos vivos e a cores, aos vivos. Democracia, vem libertar esse povo brasileiro. Democracia, sistema político em que a autoridade emana do conjunto dos cidadãos. Veja que o meu dicionário colocou não o povo, mas cidadãos. Baseando-se nos princípios de todos são iguais, com voto, e de liberdade. Não existe democracia sem liberdades. De novo, não existe democracia sem liberdades, no plural, disse da nação cujo sistema de governo é democrático. Em Atenas, que vai ser o primeiro lugar no mundo que a gente vai dizer que ali era verdadeiramente uma democracia, nós tínhamos tido já uma monarquia, o Basileus governando a cidade, uma aristocracia,
nós já tivemos também legisladores, depois tivemos tiranos. Aí um cara chamado Clístenes, como é o nome do cara? Clístenes. Ele decidiu dividir a cidade em 10 bairros. 10 bairros, 10 demos. 1, 2, 3, 4. Opa. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, papai, 10 bairros, 10 demos. E daqueles bairros, mediante sorteio, então poderia ser escolhido mediante sorteio uma pessoa de posses, uma pessoa rica ou uma pessoa mais pobre, e somava, multiplicando por 10, 500. Esses 500 formavam aquilo que a gente chama de eclésia. Eclésia quer dizer Assembleia Popular. Eclésia, Assembleia Popular. Ali a galera vai propor as leis, vai votar as leis, vai aprovar ou não as leis, e os próprios cidadãos vão fazer a lei cumprir. Massa, velho. Então você juntava uns 6.000 machos em uma praça, e a galerinha ia depois colocar as leis para serem, claro, cumpridas. Então quem fez essa primeira divisão da cidade em bairros, em demos, foi o meu amigo Clístenes. De novo, o meu amigo Clístenes. Galerinha, show, viu? Vou passar a imagem. Aqui era o local na cidade de Atenas, a colina do Pínix, onde nós tínhamos a reunião dos cidadãos para poder aprovar as leis ou reprovar as leis. Bacaninha. Assim, quando um cidadão era escolhido para fazer o pronunciamento, era mediante sorteio, né? Eles colocavam uma clepsidra, ou um relógio de água, ou um relógio de areia, e você tinha esse tempo até consumir aqui tudo, para poder você tentar convencer os cidadãos aí, olha. Tentar convencer os seus colegas. Depois de terminar o seu discurso, aí a galerinha ia votar. Então, cada um desses indivíduos nessa praça recebia 2 tabuinhas. Uma com uma pontinha para riba, outra com a pontinha para baixo. A para riba quer dizer sim e a para baixo quer dizer não. Ia contar se a maioria dos cidadãos aprovou a proposta desse cara, aquilo dali passava a ter valor de lei. Ah, papai! Aquilo passava a ter valor de lei. Por isso que você diz que a democracia na Grécia é uma democracia direta, porque os próprios cidadãos diretamente propõem, aprovam e aplicam as leis. Massa, velho. Como era a democracia em Atenas? Primeiro que é um clube do Bolinha. As Luluzinhas não entram. Ó. Deu para ver que é um clube do Bolinha? As Luluzinhas não entram. Tio, mas eu estou vendo nessa pintura bem aí, olha, uma mulher lá na Assembleia, mas ela não tem o direito de voto, somente os homens, de boa. Os estrangeiros que moravam na cidade de Atenas também não gozavam de direito. Por isso que eu lhe disse que é muito forte você dizer a palavra povo, porque nem todo o povo tem direito político. Nem todo aquele que mora na cidade tinha direito político. Bacaninha? Geralmente o direito político são aos cidadãos. Como muitas vezes os cidadãos estavam discutindo política, resolvendo negócios, eu coloquei que, entre aspas, a cidade necessitava de escravos. Então você vai dizer que é uma democracia escravista. Para os cidadãos poderem se dedicar e ter tempo de estar discutindo política, estar fazendo os negócios, estar aplicando as leis, você precisa de tempo. E para ter tempo, tem que ter uns animais falantes trabalhando para você. Quem são eles? Os escravos. Então, como eu lhe disse, a forma da democracia em Atenas é uma forma direta, porque são os próprios cidadãos que propõem as leis, que aprovam as leis, que aplicam as leis. No piauiês, são eles que decidem. E para fechar, em Atenas, todos são iguais perante a lei. Então, esse cidadão não é mais do que esse porque ele tem mais dinheiro. Não, não.
Lá na época da aristocracia, a nobreza é que mandava, mas agora não é mais. Não existe mais privilégio de nascimento. Ah, papai! Igualmente, mediante sorteio, qualquer um dos cidadãos pode ser sorteado para compor um cargo. Ah, papai! E nas assembleias, nas reuniões, todos são iguais. Então, qualquer um dos cidadãos pode pedir para que no dia X da reunião da Assembleia ele possa propor uma lei. Então, aí está um resumo da democracia em Atenas. Ela é machista, ela é escravista, ela é xenófoba. Deixa eu botar aqui, ó. Ela é machista, ela é escravista, ela é xenófoba. Tio, não sei o que é xenofobia. Aversão ao estrangeiro. Ah, papai. Então, se o cara nasceu em Esparta e foi morar em Atenas, ele é estrangeiro. Ah, mas em Esparta eu era um homem de posses, rico e reconhecido. Mas em Atenas você é um estrangeiro. E sendo estrangeiro, você está excluído de participar das assembleias. De boa? Meu amigo Nil, deixa essa imagem na tela um minutinho aí, que eu acho que vale a pena a galerinha fazer o print dela, viu, velho? Salve, salve, galerinha. Deixa eu ver. Alô, Jackson e Clarice, casal do Brejo. Olha aí, meu amigo Vitor disse, tio, Jackson e Clarice é casal aqui do Brejo, viu? De boa, viu? De boa. Se não for, viu? Se não for, tá comprometendo o professor. Alô, Jackson, alô, Vitor, alô, Bruno, alô, galerinha do Brejo. Manda alô também para Luiz Fernando. De boa. Para o Bruno, para Jackson, para Vitor. É, galerinha logada aí, ligada, aos vivos, e a cores. Vou passar a imagem. Olha aí o que eu lhe disse, ó. Atenas vai ser o exemplo de democracia na Grécia Antiga. Como era essa democracia? Machista. Era um clube do Bolinha. A Luluzinha não entra. Excludente. Mulher, menino, estrangeiro. Olha aí, ó. Estrangeiro, xenófoba. Bacaninha? Era escravista, porque para os cidadãos poderem se dedicar à política, e estar bem nessa praça pública discutindo os rumos da cidade, eles precisavam ter de trabalhador para trabalhar para eles. O trabalho manual, braçal, era muito mal visto. O trabalho intelectual, ele é muito mais reconhecido. E na Grécia Antiga chamava o ócio criativo. Você não fazer nada, mas você está criando, filosofando, pensando, projetando. Isso é bom, mas para eu poder estar pensando, filosofando, criando mentalmente, vai ter que ter uns besta velho para trabalhar para eu. E esses besta velho, os escravos. Então são os próprios cidadãos que participam da elaboração das leis e da aplicabilidade das leis, até porque, como diziam os espartanos, os cidadãos são homo nós, são iguais. Homo nós, são iguais. De boa? Então tá aí, galerinha de São Pedro.
Meu amigo Jackson e Clarice, casal lá da cidade de Brejo, belezinha? Estamos encerrando a primeira partezinha da aula, galerinha. A gente vai para aqueles 3 minutinhos e a gente volta já já.